Bom, vamos começar então. Hoje nós estamos dando início à aula de Gênesis. Vão ser 12 ou 13 dias, com 2 aulas por dia. Então vão ser 26, 28 aulas, agora não me lembro, né? Nós vamos estudar 2 capítulos por dia, tá bom? Se você tiver dúvida, você anota, você pode me interromper, tirar sua dúvida, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. Uma coisa importante a ser dita, o versículo diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Tem outros 2 livros na Bíblia que começam dizendo no princípio. É Marcos capítulo 1 e João capítulo 1. No princípio era o verbo. E em Marcos, da mesma forma, começa dizendo que era o princípio, né? O princípio de cada uma das coisas. Então, esse livro aqui, Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Você já sabe disso. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, esses 5 livros foi escrito por Moisés. Apesar de Moisés não estar lá no princípio, mas foi ele que escreveu por revelação, tá? Então a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, do versículo 1 ao versículo 4 foi a criação do primeiro dia. Nós vamos perceber que tudo que Deus faz é por intermédio daquilo que Ele fala. Ou seja, sempre quando Deus fala, algo acontece. Por isso que é importante você aprender a ouvir a voz do Senhor, porque sempre quando Deus fala, algo acontece, algo se cria. A palavra de Deus, como diz a Bíblia, nunca volta vazia, nunca volta vazia. Então, tudo que Deus faz é por intermédio da fala. E aqui foi criado o primeiro dia, e algo importante é que a Bíblia diz que o primeiro dia houve tarde e manhã. Ele teve limite, tarde e manhã, e acabou o primeiro dia. E esse foi o primeiro dia, tá bom? Então, no versículo 6, a Bíblia mostra que começa o segundo dia. Mas antes da gente ir para o versículo 6, nós vimos aqui que Deus disse: haja luz, e houve separação entre o dia e a noite. Amém, gente? Só que os luminares da terra foi criado só no 4º dia. Olha lá no 4º dia, lá no versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Se os luminares foram criados só no 4º dia, como é que no primeiro dia já houve manhã, já houve luz? Não tinha luminares, como é que já houve luz? Porque a luz vinha do próprio Deus. A Bíblia mostra para nós, lá em Apocalipse 22, 5, abre a sua Bíblia, em Apocalipse 22, 5. Apocalipse 22, 5. Olha o que diz lá, ó. Cadê? Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Né? Então, a luz que iluminava vinha do próprio Deus. Lá também em 2 Coríntios 4, 6, vamos ver lá? Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 6. Diz assim: Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. João 1,4 também mostra isso para nós. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então você vê aqui que a Bíblia mostra que no primeiro dia ainda não tinha os luminares, mas já havia luz. De onde vem essa luz? A luz vem do próprio Deus. Ele é a luz. Ele é quem ilumina. No quarto dia, foi feito os luminares e dado luz para eles. Eles eram apenas elementos inanimados, mas o Senhor dá luz para eles, porque a luz vem do Senhor. No versículo 6 diz: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram em cima. E assim foi o firmamento que se chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então, mais uma vez, houve separação entre as águas e as águas, o firmamento e as águas. Então, talvez você não sabe, mas a primeira menção de chuva na Bíblia foi com Noé. Não havia menção de chuva. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso aqui, né? Subia um vapor, a Bíblia diz. Então houve separação entre o firmamento e as águas. E da mesma forma, o segundo dia houve tarde e manhã. Versículo 9: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi a parte seca. Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvore cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E como que completa esse versículo? Houve tarde, manhã, e esse foi o terceiro dia. Da mesma forma que os outros, né? Assim acontece no quarto dia, lá no versículo 17. Deus os colocou no firmamento, no céu, para iluminar a terra, governar o dia, a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Da mesma forma acontece no versículo 21 até o 23. A Bíblia fala: assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, e de acordo com as suas espécies, todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Mais uma vez, houve limite no quinto dia. Passou a tarde e passou a manhã. Aí a Bíblia continua dizendo: e disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi, de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, você está vendo aqui que Deus fez tudo. E tudo que Deus fez foi por intermédio da fala. Ele não fez nada que não tenha sido pela fala. Tudo que Deus fez foi segundo a sua espécie. Até que chega no sexto dia e ele decide criar o homem. E ele faz o homem segundo a espécie também. Mas não segundo a espécie dos macacos. Não segundo a espécie dos animais aquáticos, né? Talvez você gosta do filme Aquaman, você pode achar que os homens saíram, né, dos peixes, né? Só o Aquaman. Então,
não foi segundo as espécies dos peixes também. Talvez você também goste muito do Falcon, né? Que é o super-herói Falcão, que voa. Também não foi. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem segundo a imagem dele, segundo o que ele era. E Deus fez, vamos ver de novo? E disse Deus, façamos. Também você deve grifar essa palavra, façamos. Por quê? Porque está no plural, ele está junto com alguém. Não é eu vou fazer, é façamos. Por quê? Porque Cristo estava aqui com ele. Eu vou mostrar isso para você. Façamos o homem à nossa imagem. Não é a minha imagem, é a nossa imagem. Por quê? Porque o Filho estava com ele. Era Deus e o Filho. Segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós fomos feitos segundo a espécie de Cristo, a imagem e semelhança dele. E a Bíblia continua dizendo que por conta da imagem e da semelhança, o homem tinha poder para exercer domínio. O domínio não veio por uma força, o domínio não vem pelo autoritarismo, o domínio não vem pelo dinheiro, o domínio não vem por quem manda mais, o domínio vem pela imagem e semelhança. Então, vou te dar um exemplo. Sua mãe fala para você desligar o videogame e tomar banho. Ela fala uma vez, fala duas, fala três, você fala, já vou, daqui a pouco eu vou. Daí vai dando a hora do seu pai chegar do trabalho e você ouve o carro estacionando e o seu pai descendo. O que você faz? Larga o videogame, larga o controle, larga o celular e vai tomar banho. Por quê? Por causa da imagem. Então a imagem gera domínio. O seu pai tem uma imagem que quando você olha, deveria ser assim, né? Você já vê a autoridade dele, né? Nas famílias antigas, né? Nem tanto nas antigas, mas a Elisa mesmo. Do jeito como eu olho para ela, ela já sabe se ela fez alguma coisa errada. Daí ela começa, desculpa papai, né? Muitas vezes não precisa falar nada. Por quê? Por causa da imagem. E a imagem gera domínio. Quanto mais parecido com Cristo, mais autoridade você tem. Quanto mais parecido com o Senhor, mais comando você deve ter. Mas é interessante também que a Bíblia fala domínio o quê? Não domine qualquer coisa. A Bíblia mostra para nós aqui que o domínio era sobre o ambiente que Adão morava. Ele tinha autorização, ele tinha autoridade, porque ele era imagem e semelhança para exercer domínio. Mas ele exercia domínio sobre o quê? Sobre o ambiente que ele morava. Então aqui fala sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos e grandes animais que se movem sobre o chão. Isso é o quê? O ambiente que ele vivia. Então ele tinha autorização para exercer domínio sobre o ambiente. A Bíblia não diz aqui que ele recebeu autoridade para exercer domínio sobre outras pessoas. Ele recebeu autoridade para exercer domínio sobre o ambiente que ele vivia. Você tem autoridade e autorização para exercer domínio no ambiente que você vive, na casa que você mora, na célula que você faz parte, na igreja que você frequenta, na rua quando você está andando, no jogo de futebol na segunda-feira, no banco quando você está na fila, no posto de saúde quando você está para passar. O ambiente que você está, você pode exercer domínio. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu estou revestido de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança. Eu não sou justo. Tem uma série de coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer. Tem uma série de coisas que eu vejo em mim que eu não concordo que deveria estar em mim. Mas eu estou revestido de Cristo. Não porque eu mereço, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Nós vamos chegar ainda mais profundo nessa parte, mas é interessante isso aqui. Porque você pode exercer domínio. Você está revestido de Cristo. Como o exemplo do guarda de trânsito. Ele trabalha como guarda de trânsito, tem o salário de guarda de trânsito, mas se ele for para o meio da rua sem a farda dele, e ele mandar um carro ou um caminhão parar,
o carro e o caminhão correm o risco de passar por cima do guarda. Por quê? Porque ele está sem farda. Ele está desfragmentado, ninguém sabe quem é ele. Agora, quando ele está fardado, a imagem dele refletida nos olhos do caminhoneiro faz o caminhoneiro parar. Isso porque o caminhoneiro está dirigindo um caminhão de toneladas, uma carreta carregada e pesa toneladas. Um homem não tem poder de parar. Mas por causa da farda dele, quando ele faz isso aqui, quando ele manda parar, o caminhão tem que parar. Por quê? Por causa da farda. Porque ele tem autorização. Você não tem poder em você. Mas quando você está revestido de Cristo, você tem poder. Você tinha que falar amém agora. Amém. Isso. Aí a Bíblia fala no versículo 27. Antes eu queria ler um texto, está anotado aqui. Salmo 115, 16. Abre aí na sua Bíblia, por favor. 115, versículo 16. Não sei o que está escrito, mas se eu anotei aqui é importante. O mais altos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Olha que interessante. Os céus é do Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, confiou a mim e a você. Ah, pastor, mas eu faço tanta coisa errada. Mas ele confiou a você, não pelo que você é, mas pelo que você representa nessa terra. Amém? Quando Adão peca, ele passa o domínio da terra para o pecado e a morte. Então ele perde esse domínio. Lá em Romanos 5,12, vamos ver o que diz lá. Romanos 5,12. Capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, olha lá, pelo pecado a morte, não existia morte, não existia pecado, mas por conta de um homem, o pecado e a morte entrou. Agora Adão passou o domínio que ele tinha recebido, amém? Ele tinha recebido autoridade, domínio sobre o ambiente. Por conta do pecado, agora a morte entrou. O pecado tem domínio sobre a terra, sobre o ambiente. Agora o homem perde esse comando, esse controle, por causa do pecado. A Bíblia mostra para nós que quando Cristo, chamado de último Adão, veio, ele exerceu o domínio que o primeiro Adão havia perdido. Está entendendo? Deus deu domínio para Adão. Agora que Adão pecou, o pecado e a morte exercem domínio sobre a terra e sobre o ambiente. E isso é assim durante anos, até que o Messias veio, e a Bíblia chama ele de último Adão, ou segundo Adão. Ele veio e agora ele exerce domínio, ele vence o pecado e a morte, e ele toma esse domínio que era do homem, mas que o homem perdeu. Olha, abre a sua Bíblia aí em Lucas 5, do 1 ao 7. Lucas 5, do 1 ao 7. Quem lê, pode ler já para a gente ganhar tempo. Ninguém? Do 1 ao 7. Certo dia, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu está dizendo, lançaremos a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha, o que isso mostra para nós? Que Deus havia dado para Adão autoridade e domínio sobre os peixes do mar, sim ou não? Mas ele perdeu por causa do
Pecado. O pecado e a morte dominam agora. Quando Cristo veio, ele que é o segundo Adão, ele toma o governo do pecado e da morte para si novamente. E nós vemos isso aqui em Lucas 5, que ele exerce domínio sobre os peixes do mar. Pedro, que era pescador, inclusive ele tinha uma sociedade com outros pescadores, eles pescavam todos os dias, pescou a noite inteira e não pegou nada, mas Jesus fala, joga do outro lado do barco, muda o lado, olha, não muda nada, mas por que vieram tantos peixes que quase rasgaram a rede? Porque o segundo Adão pega de volta o domínio que foi perdido. A mesma coisa acontece com Pedro novamente, quando o Senhor manda ele ir pescar, e dentro do peixe ia ter o quê? Vai, vocês sabem, fala uma moeda. Mas como é que tem uma moeda dentro de um peixe? Por quê? Porque o Senhor, que é o segundo Adão, toma o governo que agora foi depositado por Adão para o pecado e para a morte. Mas ele, como segundo Adão, que não vive debaixo do pecado, resgata esse poder. A mesma coisa acontece com as aves. Abre lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo... cadê? 26, versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse o que eles, aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus. E ele jurou e o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Olha, quem que mandou o galo cantar depois que ele negou pela terceira vez? Não é muita... coincidência? Não é muita coincidência? Não é muita coincidência Pedro ir lá pescar um peixe e sair com a moeda? Não é muita coincidência Jesus falar: muda o lado, joga a rede para o lado direito, e vir tantos peixes? É o mesmo lago. Então a diferença de 2 metros para cá, 2 metros para cá. Não é muita coincidência depois de Pedro terminar de negar Jesus pela terceira vez, o galo cantar. O galo não canta nem na primeira, nem na segunda, o galo canta depois que ele nega pela terceira vez. Por quê? Porque o segundo Adão volta a exercer o domínio que o primeiro Adão tinha, mas que passou para o domínio do pecado e da morte. A Bíblia continua. A Bíblia diz que ele exercia domínio, o homem deveria exercer domínio sobre outros animais, pequenos e grandes. Abre lá em Marcos 1,13. Marcos 1,13. Cadê? Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Ali estava 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Você vê que Cristo exercia domínio sobre os animais selvagens. Marcos 11 também fala alguma coisa. 11:3, eu acho. 11:3, isso. Está escrito assim: se alguém lhe perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarrava, algum dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? A Bíblia fala que quando Jesus ia entrar em Jerusalém, ele fala para os discípulos: vai lá e traz um jumentinho para mim entrar. Ele fala: mas que jumentinho? Ele fala: vai ter um jumento amarrado no portão, desamarra e traz para mim, que depois eu vou devolver ele para o mesmo lugar. Você vê que esse domínio era para Adão. Adão deveria
ter autoridade e domínio sobre o ambiente que ele morava. E o ambiente que ele morava se resumia em animais e terra. E o Senhor, animais e terra, eu quero dizer assim, mar e terra, ar, sobre o ambiente. Ele não tinha uma casa construída, ele ainda não tinha família, ele tinha só isso. Então ele deveria exercer domínio sobre esse ambiente. Mas ele perde a autoridade porque ele deixa de ser imagem e semelhança. Agora, para essa autoridade voltar para os homens, porque segundo o texto de Salmos 115:16, os céus é do Senhor, mas a terra ele deu ao domínio dos homens. Para essa autoridade voltar, Cristo, que é o segundo Adão, tem que vir. Aí ele vem, exerce o domínio que Adão deveria ter exercido e arranca a autoridade e o poder da mão, arranca a autoridade e o poder do pecado e da morte. Agora eu e você temos novamente autoridade sobre o ambiente que nós estamos. Você tem autoridade. Você não pode perder tempo. A Bíblia, você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Você tem que crer nisso, exercer autoridade sobre isso. Você sabe que muitos crentes não prosperam por causa de uma mente, como diz lá em Hebreus, uma mente embrutecida. A mente está embrutecida, enrijecida. Ela não desenvolve. Então cresceu achando que crente tem que ser pobre, que o Senhor não nos chamou para prosperar, que o Senhor não nos chamou para crescer. Eu quero só ter o que eu tenho, já está bom. Olha, deixa eu te dizer que o Senhor te chamou para prosperar. Prosperar não é ficar rico. Prosperar é todos os caminhos que eu escolher, eu vou ter êxito. Eu vou ter sucesso. No caminho do casamento eu vou ter sucesso. No caminho do trabalho eu vou ter sucesso. No caminho do empreendimento eu vou ter sucesso. No caminho da corte eu vou ter sucesso. No caminho do estudo eu vou ter sucesso. Isso é prosperidade. Existe um conceito errado sobre prosperidade. Alguém pode dizer que prosperidade é eu ter para sobreviver. Não é. Não é. Imagina que você planta no fundo da sua casa um pé de limão. E você planta um pé de limão lá para ter 7 limãos, um por semana. Aí você põe uma semente de limão lá e fala assim, agora vai nascer um pé de limão, mas eu só quero um limão por dia. E você fala com aquela semente, dê um limão por dia, só 7 por semana. Aquele pé de limão vai te obedecer? Não. O que vai acontecer? Ele vai dar muitos limões. Ele vai dar o quanto limão ele puder dar de acordo com o solo que ele está, com o alimento que a semente recebe, com a condição de luz solar que ela recebe. Então, é loucura dizer que prosperidade é eu poder sobreviver. Não é. Prosperidade é a sua semente multiplicar tudo que ela pode multiplicar. E a Bíblia diz que você tem autoridade para isso. Mas se a sua mente está embrutecida, você não exerce domínio. Não exerce autoridade. E a Bíblia diz que Cristo deu para nós, quando Ele morreu, essa autoridade. Porque, segundo Romanos, nós fomos revestidos de Cristo. Aleluia. Quando o céu e o inferno olham para mim, ele não vê o Bruno. Quando o céu e o inferno olham para mim, ele vê Cristo. Sabe, as pessoas podem até olhar para você e ver você. Mas o céu e o inferno, quando olha para você, te vê revestido. A Bíblia fala sobre um homem chamado Simão. E ele tinha um apelido. Era Simão o leproso. Porque possivelmente ele tinha lepra. Mas ele é curado. E mesmo depois de curado, as pessoas continuam chamando ele de Simão o leproso. Por quê? Porque os homens colocam rótulos. Então você está rotulado. Rotulado de quê? De um homem pecador, de um homem cheio de falha, de um homem que tem muitas debilidades. Mas quando Cristo olha para você, quando o inferno olha para você, ele sabe que você está revestido de Cristo. Amém, gente? Quando Cristo morreu na cruz, ele venceu o pecado e a morte com a graça. Veja lá Romanos 5:21.
Romanos 5, 21. Você nunca pensou que dava para falar tanto sobre Gênesis 1, né? Nós estamos aqui no Gênesis 1 ainda. Romanos 5, 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Cristo nosso Senhor. Olha, a Bíblia fala aqui que o pecado reinou na morte, mas a graça reina pela justiça. Mas que justiça é essa? A justiça não é a minha justiça, porque qualquer justiça minha é tido como pano de imundícia. Pano de imundícia era o absorvente da época, usado pelas mulheres. Qualquer justiça que você acha que seja um ato de justiça próprio, seu, para Deus é lixo. Que justiça é essa então? Essa justiça é a justiça de Cristo. Continua dizendo assim, graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante os seus atos de justiça, mediante as suas qualidades pessoais, mediante os seus dons. Não, mediante Cristo. Eu sou justificado não por mim mesmo, eu sou justificado por Cristo. Aqui no mesmo capítulo, versículo 17, está escrito assim: se pela transgressão de um só a morte reinou, você vê que a morte reinou. Qual o período que a morte reinou? A morte reinou da queda do homem até a morte de Cristo. Esse período foi o período em que a morte e o pecado reinou. Então a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Reinarão em vida. Por que você vai reinar em vida? Porque foi te dado novamente a autoridade para você exercer domínio, não só no céu, em vida, e não por você, por meio de Cristo Jesus. Você percebe? Olha, isso que eu estou falando tem que ser muito mais do que informação para você. Tem que ser verdade, exercida, executada, vivida. Você tem que sacar essa verdade da Bíblia. Essa verdade está aqui. Quando você ouve, isso vira um depósito em você. Sim ou não? Vira um depósito. Só que pensa que você tem uma conta no banco e você só deposita, só deposita, só deposita. E você nunca saca. Então quer dizer, você não desfruta daquilo. Essas verdades aqui que nós vamos falar a partir de hoje, de Gênesis, tem muita coisa para ser dita aqui ao longo desse tempo, você tem que sacar, traz para fora, tira para fora, exerce, usa a autoridade que foi te dado, pregue a palavra, creia que o Senhor te chamou para prosperar, viva isso, faça saques, faça saques. Tem coisas que você tem medo? Comece a dizer, comece a declarar: eu não tenho medo porque a Bíblia diz que eu tenho o que Ele me deu. E o que o Senhor me deu foi autoridade, o que o Senhor me deu foi coragem, o que o Senhor me deu foi vitória. O medo é fato, mas a verdade é a Bíblia. E a verdade diz que eu posso o que Ele pode, eu faço o que Ele faz, eu falo o que Ele fala, eu ajo o que Ele age, eu vivo o que Ele vive. Não é por mim, eu continuo tendo medo de dormir no escuro, mas a Bíblia diz que eu não preciso temer, eu não sou mais escravo do medo, eu estou liberto. A Bíblia diz, sabe o que você está fazendo? Saque. Você faz depósito e depois você faz saque, porque se você fizer só depósito, o risco que você tem é de não desfrutar daquilo que Deus te deu. Você guarda tudo na mente, mas não tem vivência. Aquilo não é verdade. Aleluia, gente. Aí a Bíblia continua dizendo, no versículo 27, ele repete, né? No versículo 26 ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha no 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou.
ele reafirma, ele fala 2 vezes a mesma coisa. Não tem nada na Bíblia que é por acaso. Se está 2 vezes aqui é para você lembrar, é para você saber, para você ter isso como verdade. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam pela terra. Mais uma vez ele repete. Esse aqui é o propósito pelo qual nós fomos criados. Você foi criado para isso, para crescer, multiplicar e encher a terra. Esse é o primeiro começo do Senhor. Você vai ver que depois o homem cai e o Senhor começa um novo começo com Noé. Quando Noé desce da arca, o Senhor diz a mesma coisa para ele: cresce, multiplica e enche a terra. A Bíblia diz que a geração de Noé caiu e pecou. O Senhor começa um novo recomeço com Abraão. E o Senhor diz o que para Abraão? Cresce, multiplique e enche a terra. Porque esse é o propósito do Senhor. O Senhor quer que você cresça, multiplique e enche a terra. Você sabe, o próximo texto que nós vamos ler aqui, no versículo 26, o homem foi criado. Lá no capítulo 2, é basicamente uma recapitulação do capítulo 1, com alguns detalhes. E tem um detalhe lá. Um dos detalhes que tem no capítulo 2 é que o homem foi criado do pó da terra. Ou seja, o homem foi feito da terra. Você sabe que terra é a única coisa que multiplica semente. O homem não foi feito do ouro, porque o ouro não multiplica. O homem não foi feito da água, porque a água não multiplica. O homem não foi feito da prata, o homem não foi feito do fogo, o homem não foi feito do ar, o homem foi feito da terra. Por quê? Porque terra multiplica. Terra multiplica. Tem terra, vai multiplicar, não tem jeito. Você foi feito da terra porque o Senhor te chamou para crescer, para multiplicar. Isso é prosperidade. Infelizmente, Satanás pegou essa palavra prosperidade e deturpou. E muitos crentes têm ranço da palavra prosperidade. Mas prosperidade é todos os seus caminhos irem bem. E o Senhor te fez da terra para você prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Então, esse é o plano do Senhor. O plano inicial do Senhor é criar o homem para ele multiplicar. E ele tornou-se um amigo de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Aí no versículo 29 diz: disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Aí o 6º e último dia, passaram a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Todos os 6 dias houve começo e fim. Sim ou não? Todos os 6 dias têm limite. Foi demarcado por Deus. Todos os 6 dias foram formados pelo que Deus disse. E Deus disse, e Deus disse, e no final viu que era bom. E Deus disse, e Deus disse, e no final viu que era bom. Porque tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, não há nada que Ele faça que não seja bom. Ainda que quando você olha, você possa pensar: acho que Deus errou, não era para ser assim. Deus não errou, continua sendo bom, continua sendo abençoado, porque tudo que Deus faz é bom. Então, como eu disse, todos os 6 dias teve começo, meio e fim, foi demarcado.